Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Se liga, para você que está chegando agora, eu vou avisar. A gente está começando a terceira aula do tema Renascimento. A primeira aula a gente falou das características do pensamento renascentista. A segunda aula a gente falou da origem do pensamento renascentista e do Trecento, daquele período chamado Trecento. E nessa terceira aula a gente vai falar do Quatrocento, ou seja, do século XV, 1400 e barará. Belezinha? Então vamos embora. 400, século XV, principal mecenas do período, família Médici. Família Médici que estava na cidade de Florença, por isso Florença é o grande centro do Renascimento no século XV. Belezinha? Nesse momento a gente tem a pintura com o maior destaque, sobretudo a pintura a óleo. Se no Trecento a maior característica foi a literatura, no 400 a gente tem a pintura como maior destaque. Agora, pintura, mas a pintura ganha uma contribuição brutal de um cara chamado Masaccio, que é um sujeito que desenvolve a geometria em perspectiva. Cara, eu acho isso muito massa, mas ele tem a capacidade de gerar profundidade no quadro. Compara esse quadro do Giotto aqui, tudo bem? Com esse quadro aqui, o Casamento da Virgem. Você percebe que no quadro do Giotto, a gente tem, parece que a figura está colada no fundo. Ele já parece estar um pouquinho separado. Mas você não tem muita noção de profundidade. Parece que está tudo em primeiro plano. Agora, nesse quadro, o Casamento da Virgem, você percebe que tem um primeiro plano, que é o cara casando, um segundo plano, que é a escada, tá vendo? Tem até uma pessoa aí nesse espaço. Lá no fundo fica a construção, e olhando dentro da construção você vê o horizonte lá longe. Ou seja, você tem a perspectiva, a profundidade dentro do quadro. Então isso, Masaccio, geometria em perspectiva, ajuda a dar profundidade e perspectiva para o quadro. Tudo bem? Outra figura, Botticelli. Figuras leves, com delicadeza e inocência. Ai, que bonitinha o nascimento de Vênus e a alegoria da primavera, por exemplo. Sandro Botticelli. Repara na beleza, na quantidade de adornos, na quantidade de enfeites, na perfeição com que é retratado o corpo humano. Tudo bem? Agora, o próximo cara é uma criatura completa. Leonardo da Vinci. O maior nome do Renascimento, sem dúvida. Por quê? Porque ele é pintor, ele é escultor, ele é urbanista, ele é engenheiro, ele é músico, ele é físico, ele é botânico. Quer dizer, o cara sabe tudo, bicho. O cara sabe tudo. Estou colocando aqui algumas obras, ele tem desenho dele, tem autorretrato. Não sei nem o que falar numa aula pro YouTube, do que, não sei nem por onde começar. Mas dá uma olhada aqui, tem várias obras do Leonardo da Vinci. Interessante dizer o seguinte, ele tinha medo de ser perseguido pela Inquisição, pela igreja, então ele escreve muita coisa de trás para frente, para ler só no espelho, porque as pessoas olhavam e falavam, nossa, o que é isso? Ele falava, nada, rabisco e tal. Na verdade ele estava escrevendo, mas tinha que botar de frente para o espelho para conseguir ler. Então eu acho interessantíssimo isso. Ele vai desenvolver máquinas, ele vai desenvolver o helicóptero. O helicóptero dele funcionaria se ele tivesse matéria-prima, se ele tivesse material para fazer. Mas como ele só tinha madeira e tecido, ele não conseguiu fazer o helicóptero. Mas se a gente fizesse com materiais contemporâneos, com outros elementos, aí o helicóptero dele funcionaria de uma maneira meio precária, mas funcionaria, daria certo. Tá? Então Leonardo da Vinci fez tudo, pintou, esculpiu, planejou cidade, inventou máquina, criou música, desenvolveu elementos da física e da botânica, tá bem? Além de tudo, ele cuidou do corpo humano também, aprendeu a dissecar cadáver, a prever alguns músculos e tal, e ligamentos, e mexeu bastante com o corpo humano. Criatura absolutamente completa, Leonardo da Vinci, nomaço para você citar, tá bom? Outro período, o Cinquecento, ou seja, é o século XVI. Daí você fala, mas Vitor, é Cinquecento, mas é século XVI. É, querido, porque o século XVI é 1500 e tanto, né? Isso a partir de 1501.
Então é 1500 e tanto, por isso Cinquecento. Tá? Aqui, a Igreja Católica se apropria do Renascimento e fala, bom, então tá bom. Então, o pensamento renascentista, pintura, literatura, tá, mas quem vai pagar sou eu. E quem paga o violeiro escolhe a música. Não é isso? Então, os papas vão ser os principais mecenas e vão encomendar as principais obras. Né? Então, Roma passa a ser o principal centro. Roma passa a ser o principal centro do Renascimento. Aqui a gente tem na literatura o Ariosto, a gente tem o Nicolau Maquiavel, né, com o Príncipe, o Rafael Sanzio com a pintura, né, ele é super conhecido por pintar as diversas Madonas, né, a Madonna Sistina, é autor da Escola de Atenas, da Sagrada Família e tal. Agora, ele pinta a Madonna Sistina, né? Quem pinta a Capela Sistina, né? Capela Sistina, capela do Papa Sisto, por isso Sistina, é o Michelangelo Bonarotti. Né? Ele pinta, ele esculpe. Ele esculpe Moisés, tá aqui, Davi e a Pietà. Esculturas impecáveis. Né? E ele também pinta afrescos. Né? Ele pinta parede. O que é o afresco? Afresco significa, sabe quando você vai fazer a parede? Primeiro você põe os tijolos com argamassa e tal. Depois você passa a massa corrida e em cima da massa corrida você pinta. Tudo bem? Ou passa uma camadinha de cimento, também pode ser. Então o que é? Quando você passa essa camadinha de cimento ou a massa corrida, você pinta em cima dela com a massa ainda fresca. Por isso o afresco. Pintura a fresco. Né? Então não é um quadro, aí são paredes. Por exemplo, a Capela Sistina. Tá bem? Tranquilo? Bom, essa aula 3 eu vou encerrar aqui. A próxima aula é a aula 4, que vai falar da decadência do Renascimento cultural e também do Renascimento cultural fora da Itália. Belezinha? Te espero lá. Abraço, até mais.